Você já ouviu falar do cavalo misterioso de Natal? Uma criatura envolta em silêncio, escuridão e assombro, que galopa pelas ruas da cidade potiguar durante as noites mais quietas. Hoje, eu vou te contar a história de uma das lendas urbanas mais enigmáticas do Rio Grande do Norte. Mas antes, se você gosta de mistérios reais, lendas brasileiras e histórias que arrepiam até os mais corajosos, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, a realidade e o sobrenatural andam lado a lado. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, é conhecida por suas belezas naturais, praias deslumbrantes e clima acolhedor. Mas nem só de sol vive essa terra. Por trás das dunas e dos sorrisos abertos do povo potiguar, se esconde uma história antiga, passada de geração em geração, uma lenda que mistura medo, dúvida e a sensação de que há algo lá fora, nos observando. A história começou a circular no início do século XX, mas há quem diga que ela é bem mais antiga. Naquela época, não havia iluminação pública em muitos bairros da cidade. As noites eram dominadas pelo breu, e as pessoas evitavam sair de casa depois que o sol se punha. Moradores começaram a relatar algo estranho. Durante a madrugada, quando o silêncio era absoluto, ouvia-se o som de cascos de cavalo galopando com força nas ruas de paralelepípedo. Mas não havia ninguém. Nenhum animal visível. Nenhuma carroça. Nada. Apenas o som. Clac, 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 clac. E então, o silêncio absoluto. O cavalo nunca era visto. Só escutado. Às vezes, o som surgia do nada, como se ele estivesse vindo de um beco estreito, e desaparecia da mesma forma. Outras vezes, os moradores afirmavam escutar o galope na calçada, bem na frente de casa. Alguns se atreveram a espiar pela janela, e foi aí que o mistério só aumentou. Os que olhavam diziam ver as sombras de um cavalo, mas sem cavaleiro. Outros relatavam que a figura parecia maior que um animal comum. Os olhos brilhavam no escuro como brasas. E, mais assustador ainda, o som dos cascos vinha, mas não havia pegadas. Um morador antigo da Ribeira, um dos bairros mais tradicionais de Natal, afirmou ter seguido o som numa madrugada. Ele era cético. Não acreditava em histórias de fantasmas. Achava que era tudo invenção de vizinhos supersticiosos. Então, numa noite abafada, ao ouvir o som do cavalo, ele pegou uma lamparina, vestiu a camisa e saiu pela rua. O som o levou até a antiga estação da Ribeira. Lá, ele viu. O cavalo estava parado, de costas para ele, com o corpo negro como carvão e um brilho estranho refletido no dorso. Sem pensar duas vezes, ele gritou: "Quem tá aí?" O animal virou o rosto. E onde deveria haver um focinho, havia um rosto. Um rosto humano, distorcido, como se tivesse sido fundido ao de um cavalo. O homem correu, gritando pela vizinhança. Dizem que, desde aquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Tremia, murmurava coisas sem sentido, e eventualmente, desapareceu. Ninguém sabe se fugiu de medo, enlouqueceu ou foi levado. A história se espalhou como fogo em palha seca. Na década de 1950, as autoridades locais tentaram investigar os relatos. Alguns acreditavam que fosse alguém pregando uma peça, talvez um cavalo solto ou até mesmo um ladrão tentando assustar moradores. Mas a polícia nunca encontrou vestígio algum. Nem pegadas. Nem marcas nas calçadas. Nem testemunhas que pudessem descrever com clareza o que viram. Só o som. Sempre o som. E o mais curioso, os relatos sempre aconteciam em noites específicas. Geralmente durante a Quaresma, ou no mês de dezembro. Alguns religiosos acreditam que isso não é coincidência. Dizem que o cavalo misterioso de Natal seria uma alma penada. Um espírito de alguém amaldiçoado que, após cometer um pecado gravíssimo, foi condenado a vagar pela cidade na forma de um animal. Mas qual pecado teria sido tão grave? As versões variam. Uma delas conta a história de um soldado cruel que, durante o período colonial, usava seu cavalo para perseguir e torturar escravizados fugitivos nas matas ao redor da cidade. Certa noite, ele entrou num terreiro e zombou dos rituais, pisoteando oferendas com o cavalo. Foi amaldiçoado ali mesmo. Diz a lenda que o cavalo e o homem se fundiram em um só ser, condenado a vagar pela eternidade, em busca de perdão. Outra versão, mais recente, fala de um vaqueiro apaixonado que perdeu a amada num acidente trágico. Em desespero, ele teria feito um pacto com uma entidade das matas, pedindo que pudesse voltar no tempo e salvar sua noiva. Mas quebrou o acordo. E como punição, foi transformado num animal que nunca para de correr, condenado a revisitar os mesmos caminhos, noite após noite, procurando algo que nunca encontrará.
O cavalo misterioso de Natal passou a ser temido por muitos e tratado como piada por outros. Mas mesmo os mais céticos evitavam andar sozinhos pelas ruas em certas noites. Afinal, ninguém quer ouvir aquele som no meio da escuridão. E o mais estranho é que os relatos nunca cessaram. Mesmo com a modernização da cidade, o crescimento urbano, a chegada da internet, ainda há quem diga que ouviu o cavalo nas noites de lua cheia. Um policial reformado conta que, certa vez, durante a ronda noturna, ele e o parceiro ouviram um galope vindo do lado do carro. Quando saíram para ver, nada. Mas o carro estava arranhado, como se ferraduras de aço tivessem batido ali. Hoje, a lenda continua viva. Alguns tentam explicar como fenômenos acústicos, ecos distorcidos. Outros acreditam que seja algo muito mais antigo, algo que talvez nem devesse ser compreendido. E então, você acredita? Você teria coragem de andar sozinho pelas ruas de Natal, numa madrugada silenciosa, se ouvisse um galope vindo em sua direção, sem ver ninguém? E mais importante ainda, se você ouvisse esse som agora, você teria coragem de olhar pela janela? Se ouviu alguma coisa, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, você já conhecia essa lenda? Acredita que algo assim pode ser real? Escreve aí nos comentários. Você teria coragem de encarar o cavalo misterioso de Natal? Até a próxima história. Mas cuidado ao sair à noite, porque o que galopa lá fora pode não ser só o vento.